Uma boa noite para você que estava acompanhando o programa Opinião Regional. Continue com a gente porque começa agora o NTV News. Nesta edição você vai ver que Mata do Catingueiro fica em chamas novamente. Após incêndio, árvore é cortada, pois oferecia risco em rodovia. E mais... Padaria na Rua da Mata é assaltada. Disponível no site da Receita Federal, programa para declaração do imposto sobre a propriedade territorial. Até o momento, em campanha antirrábica, 4.000 cães e gatos foram vacinados. A previsão do tempo indica chuva no final de semana. Palestra trata a importância da família. Os cuidados de adolescentes com o uso da internet. Homem com tumor na cabeça pede ajuda. O NTV News desta sexta-feira começa agora. Nós abrimos esta edição te mostrando que um novo incêndio foi registrado na Mata do Catingueiro. Cerca de 100 metros quadrados foram queimados e foram utilizados 3.500 litros de água. As imagens mostram a ação do Corpo de Bombeiros combatendo mais um incêndio na Mata do Catingueiro. Desta vez, as chamas atingiram próximo ao local onde foi encontrado uma ossada humana na noite do dia 27 de julho. O incêndio desta sexta-feira ainda estava no início quando os militares chegaram. Cerca de 100 metros quadrados foram queimados e 3.500 litros de água utilizados. Não se sabe o que originou o incêndio. O solicitante ligou via 193, prontamente as guarnições já deslocaram para o local e conseguiram pegar o incêndio bem no seu início, evitando um mal maior, que uma área maior fosse queimada. Apesar do incêndio, queimou cerca de 100 metros quadrados, considerando o tamanho da área. Foi um incêndio de pequenas proporções, porque prontamente o solicitante ligou bem no início e as guarnições deram início ao deslocamento de imediato. Este é o terceiro incêndio de grande proporção que é registrado na Mata do Catingueiro em um intervalo de um mês. Na noite do dia 19 de julho, foi registrado o primeiro. Ainda não se sabe o que provocou esse incêndio. Porém, de acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em 2 pontos diferentes. Na manhã do dia 20, um novo incêndio foi registrado na mata. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou devido aos resquícios das brasas que estavam no local, combinando com fortes ventos. No dia 27 de julho, um novo incêndio foi registrado, porém dessa vez em menor proporção. Na noite do mesmo dia, uma ossada humana foi encontrada no local desse incêndio. As investigações seguem para descobrir as causas da morte. Agora você vai ver que, após incêndio às margens da BR-365, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas foi acionado para avaliar uma árvore que oferecia riscos aos usuários da via. Foi a Polícia Rodoviária Federal que acionou o Corpo de Bombeiros para avaliar uma árvore na faixa de domínio da BR-365 que oferecia risco de queda na via. A informação é de que horas antes havia ocorrido um incêndio no local e algumas árvores caíram, interditando parte da rodovia. Durante a vistoria, foi verificado que um angico de grande porte estava com a base do seu tronco comprometida. Como medida preventiva para evitar acidentes caso ocorresse a queda desta árvore na via, foi necessário realizar o corte total do angico. O trabalho foi efetuado após a Polícia Rodoviária Federal realizar a interdição do trânsito nos 2 sentidos. Além disso, uma equipe da Polícia Militar que transitava pelo local auxiliou as equipes de bombeiros na remoção das partes do tronco que estavam sobre a via. E o Corpo de Bombeiros faz alerta. Neste período de estiagem, são muitas as ocorrências de incêndio às margens da rodovia. Estes incêndios trazem 2 grandes riscos para os usuários da via. O primeiro risco é mais imediato. Trata-se da fumaça produzida durante o incêndio, que pode dificultar a visibilidade dos condutores e provocar acidentes. O segundo risco pode ocorrer durante o incêndio ou vários dias após a ocorrência dele, com a queda de árvores na via devido ao comprometimento dos seus troncos pelas chamas. Diante destes riscos, o Corpo de Bombeiros orienta os condutores a redobrarem a atenção e a cautela, principalmente próximo a locais onde estão ocorrendo incêndios às margens das rodovias.
Pois é, e em um período de maior incidência de incêndios florestais, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas realizou no mês passado e neste mês diversos treinamentos de combate a incêndios desta natureza. Esta é uma ação de prevenção e preparação ao período de estiagem. Por isso, o 12º Batalhão de Bombeiros Militar de Patos de Minas realizou diversos treinamentos em parceria com as prefeituras de Coromandel, Carmo do Paranaíba e Monte Carmelo, além da Defesa Civil de cada município, sindicatos rurais e principais produtores da região. Foi ministrado o treinamento de combate a incêndios florestais com o intuito de preparar todos os municípios para a utilização de técnicas usadas para combate a incêndios florestais e atendimentos pré-hospitalar em caso de diversos tipos de acidente, como picadas de animais peçonhentos presentes no meio rural. Além de técnicas como combate direto, combate indireto com a utilização e confecção de aceiros, rebaixamento de vegetação, linha fria e atendimento pré-hospitalar. Agora a gente muda de assunto e te mostra essa história. Presta muita atenção. Um jovem de 25 anos foi preso após ameaçar a companheira. Ela tem 22 anos de idade. Depois de ameaçar, ele ateou fogo na cama do casal. O fato aconteceu no bairro Nova Floresta. No momento do fato, o filho de 3 meses estava presente. O jovem de 25 anos foi preso por ameaçar a companheira de 22 anos e atear fogo na cama do casal. Esse fato aconteceu no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas. De acordo com o boletim de ocorrências, foi a irmã do rapaz quem acionou a polícia militar. Segundo ela, a cunhada tinha ligado para ela dizendo que teria sido ameaçada e que o companheiro tacou fogo em uma cama do casal. Então, nisso, a mulher foi até a casa do irmão, né, e da cunhada e prestou ajuda à mulher e ao filho dela de apenas 3 meses. Em diligências, os militares localizaram o rapaz em frente à residência e ele disse que teria tido um desentendimento com a companheira e confessou que ateou fogo na cama do casal. Em conversas com a mulher disse que os desentendimentos já são constantes e que ele ameaçava ela por diversas vezes. Isso porque ela já estava cogitando, conversando com ele sobre uma separação, por ele ser muito ciumento e, inclusive, investigar tudo o que ela faz nas redes sociais e ver com quem ela mantém contatos de amizade. No boletim de ocorrência consta que o pai, né, que o genitor dele, também confirmou as informações e falou, inclusive, que ele é usuário de drogas e que realmente perturba aí, né, a vida da Amásia. Ela alega que vem sendo constantemente ameaçada, que o autor, né, que é a Amásia dela, tem um ciúme excessivo, que tenta de todas as formas controlar a vida dela. Em razão dessa configuração aí, em tese de violência doméstica familiar, a vítima alegou que vai proferir a denúncia, né, vai ratificar a denúncia feita e vai solicitar as medidas protetivas em desfavor do autor. Olha, uma padaria localizada na Rua da Mata foi assaltada. Um homem de 24 anos e outro de 31. Eles foram presos suspeitos de participar deste crime. Um deles confessou a participação. A padaria em questão, que foi assaltada na tarde desta quinta-feira, é esta ao fundo, localizada na Rua da Mata, no bairro Vila Garcia. De acordo com as informações, a vítima estava no caixa quando um homem chegou armado e anunciou o assalto. Ele levou dinheiro, maços de cigarro e o celular da vítima. Logo após, ele subiu na garupa de uma motocicleta e foi embora. Com as imagens da câmera de segurança, os militares conseguiram identificar os 2 participantes deste crime. A quantia em dinheiro que foi levada foi no valor de R$500. As nossas equipes iniciaram um intenso rastreamento pela cidade na busca e na tentativa de localizar esses autores. Um deles, após as nossas buscas e constantes diligências, foi localizado, confessou ter participado do roubo e falou quem teria sido o comparsa que teria ajudado ele aí na prática do delito. De novo, as nossas equipes voltaram aos rastreamentos, às buscas constantes e o outro autor foi localizado. Com ele foi localizado uma certa quantia em dinheiro e um celular que ele não soube identificar a origem e a procedência.
A suposta arma utilizada no crime foi localizada? A arma não foi localizada, bem como o celular da vítima também, que foi roubado, ainda não foi localizado, mas nós continuamos na busca de informações. O suspeito que foi encontrado na Nossa Aparecida, ele negou a participação, ele confessou posteriormente o crime? Não confessou, mas em virtude do relato do outro, né, que teria sido ajudado por ele foi conduzido à delegacia e também o celular que estava com ele não tem procedência correta. Diante de todos os fatos, os dois homens, um de 24 anos e outro de 31 anos, foram presos. Os militares agora seguem em diligências para tentar localizar os produtos que foram furtados e também a arma utilizada neste crime. Um jovem de 20 anos furtou um supermercado. O Diego Natanael volta com as informações porque esse autor do crime, esse suspeito, no momento em que ele foi preso, ele chegou a ameaçar os profissionais que viram ele furtando e disse: "Eu vou voltar e atirar em vocês." O jovem de 20 anos furtou este supermercado localizado na rua Guaranis, no bairro Caramuru. De acordo com informações, era por volta de 11 horas da manhã, quando ele entrou no supermercado, pegou um carrinho de compras e andou pelos corredores. Durante a ação, ele pegou algumas mercadorias e colocou dentro da mochila. As câmeras de segurança do supermercado flagraram a ação do jovem e nisso funcionários foram até ele e o questionaram do porquê ele estaria fazendo aquilo. Ele ficou alterado, então teria ameaçado os funcionários, dizendo que, abre aspas, "vou voltar e dar tiro em vocês", fecha aspas. E diante disso ele começou a agredir um funcionário com chutes. A polícia militar foi acionada, ela foi até o local e durante busca pessoal no rapaz, eles localizaram dentro da mochila uma caixa de chicletes. E dentro dessa caixa de chicletes haviam substâncias análogas à maconha. Dentro da mochila foi localizado os produtos furtados, que eram desodorantes, aerosol, sabonetes, hidratantes, temperos, cervejas, energéticos, condicionadores, loções hidratantes e tudo isso dá um valor aproximado de R$ 253,69. O jovem, então, foi preso, foi conduzido até a delegacia de plantão e as vítimas disseram que têm a intenção de representar contra o rapaz. Toda a mercadoria foi apreendida. Como que pode, né? A seguir, Banco Central estuda extinguir o crédito rotativo na fatura dos cartões de crédito e o que fazer se cair na malha fina da Receita Federal. A seguir, eu te conto todos os detalhes. O Banco Central estuda acabar com o crédito rotativo na fatura dos cartões de crédito. Essa modalidade é usada quando o cliente não paga a fatura integral. Os juros podem chegar a 450% ao ano. E essa é uma das causas principais de endividamento do brasileiro. Por facilidade, falta de educação financeira ou até mesmo de escolha. Muitos consumidores gastam no cartão de crédito mais dinheiro do que têm. A bola de neve do chamado rotativo é uma armadilha difícil de sair. Me enrolei muito no cartão de crédito, tive que fazer financiamento de novo, refinanciando a mesma dívida várias vezes. A gente vai caçando cartão de crédito, vai indo, quando vê a dívida tá além do nosso limite. O rotativo do cartão é a modalidade de crédito mais cara do mercado. Os juros estão na casa dos 450% ao ano. Isso significa que se o cliente deixa de pagar R$1.000 da fatura, depois de 12 meses a dívida será de R$ 4.500. Ela reflete, de um lado, a alta taxa Selic, mas muito mais o ganho, o diferencial que é colocado no sistema financeiro. E chama a atenção que o cartão de crédito é a modalidade de crédito mais popular, ou seja, que pega a baixa renda, então significa uma transferência de renda adversa às pessoas mais pobres do país. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estuda substituir os juros do rotativo, que hoje chegam a 15% ao mês, por uma taxa única, de 9% ao mês. A proposta oficial deve ser apresentada nos próximos meses.
Além da proposta do BC, há pelo menos outros 4 projetos tramitando no Congresso que caminham na direção de limitar os juros do rotativo. Quem está endividado, a rigor, carregar o juro a 9 ou a 15 é meramente uma questão de um cálculo impossível, né? Então, só resta saber qual porta que a pessoa quer entrar, na impossibilidade de 9 ou na impossibilidade de 15. O Banco Central também avalia mexer no parcelamento sem juros. O objetivo seria diminuir o custo do crédito ao sistema financeiro. A proposta foi criticada por varejistas e associações de defesa do consumidor. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços reagiu à discussão em nota, em que diz realizar estudos para praticar taxas de juros cada vez menores no mercado. Também em nota, a Federação Brasileira de Bancos defendeu a necessidade de diluir os riscos entre os elos da cadeia, pois, segundo a instituição, eles estão concentrados nos bancos emissores que suportam um elevado custo da inadimplência. Para o professor da Metódio Consultoria, há a necessidade de definir: a alta taxa de juros vem da inadimplência ou o endividamento é causado por conta dos juros altos? Basta definir o que é causa e o que é efeito. A segunda hipótese parece muito mais crível do que a primeira, ou seja, as altas taxas de juros provocadas é que levam, obviamente, ao endividamento insustentável das pessoas. E olha, o contribuinte deve estar atento após a entrega do imposto de renda. Se ocorrer alguma pendência na não regularização, o cidadão pode acabar caindo na malha fina. A partir daí, são diversas consequências. Este ano houve um prazo maior para a entrega do imposto de renda, que iniciou no dia 15 de março até o dia 13 de maio. Foram entregues mais de 41 milhões de declarações no Brasil. Após a entrega das declarações, a Receita Federal, por meio de cruzamento de dados, verifica as informações. A maioria dos contribuintes, por algum equívoco ou deixou de fazer alguma informação, a declaração dele vai ficar retida em malha. O que é essa retenção em malha? Nada mais é do que, eu gosto de falar, que é uma oportunidade para você corrigir alguma informação que, por um acaso, você fez de forma equivocada, ou você esqueceu até mesmo de incluir uma fonte pagadora. Então, é uma oportunidade que a Receita te dá de retificar aqueles dados ali. Porque a Receita hoje, ela tem base de dados, através de fontes pagadoras, instituições financeiras, informações de cartório. Ela tem uma base de dados que, assim que o contribuinte faz a entrega da declaração, ela vai fazer o cruzamento dessas informações. E caso tenha alguma divergência, a declaração fica retida em malha. O contribuinte deve estar atento. Caso caia na malha fina, o mesmo deve entrar no site ECAC, cave.receita.gov.br/autenticacão/login e informar os dados. No site irá constar quais são as pendências. Se ele acessou o portal da ECAC e ele constatou que a informação realmente procede por algum equívoco, então ele vai fazer a retificação ali antes de receber, por exemplo, uma intimação da própria Receita. Porque se ele deixar de fazer a retificação, a Receita vai seguir com o processo. Então, o primeiro ponto vai ser, ele vai receber uma intimação via correspondência, falando assim, sua declaração está retida em malha, você tem um prazo de tantos dias para fazer a retificação. Não obedecendo esse prazo, a Receita vai fazer um lançamento de ofício, que nada mais é que as informações que a Receita já tem, ela vai considerar sempre as informações que ela já tem, mais a multa de ofício, que esse valor pode chegar até 90% do valor devido. O canal de comunicação oficial da Receita Federal é a correspondência. Caso receber alguma mensagem, procure algum profissional para se informar. Se o contribuinte atender o prazo, o prazo para retificação, não tem nenhuma penalidade. Tem a penalidade a partir do momento que ela faz a intimação, o contribuinte não responde, aí a Receita faz o lançamento de ofício. O lançamento de ofício nada mais é do que como se diz, a informação correta que ela esperava que o contribuinte entregasse, mais a multa pela não informação.
Pois é, né? Pegando esse gancho de informação, é sempre muito bom receber informações de profissionais qualificados como o Daniel Fernandes. E já está disponível no site da Receita Federal o programa para a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. Veja só. Segundo o IBGE, Minas Gerais conta com mais de 600 mil estabelecimentos agropecuários com atividade diversificada e grande parte do seu território formado por propriedades rurais. E os produtores devem ficar atentos para não terem nenhum problema com a Receita Federal. A declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural deve ser enviada até o dia 29 de setembro pelo site gov.br/Receita Federal. Segundo o Ministério da Fazenda, o programa ReceitaNet também pode ser usado para a transmissão da declaração. O tributo deve ser pago por pessoas físicas ou jurídicas que tenham um imóvel rural. Se o valor do imposto for menor que R$ 100, o contribuinte precisará pagar em uma única parcela. Se for superior a isso, o valor pode ser parcelado em 4 cotas iguais, mensais e consecutivas, que não podem ser menores que R$ 50. Caso entregue a declaração fora do prazo, o contribuinte fica sujeito à multa. A presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, Jane Campos, foi convidada para prestar contas dos gastos da FENAMIL 2023. Veja só. O requerimento foi aprovado por 13 votos na última sessão ordinária da Câmara e ele é de autoria do vereador Mauri, que está aqui ao meu lado e vai explicar um pouquinho melhor da situação para a gente. Vereador, o que é exatamente o requerimento? Com qual objetivo você criou aí esse requerimento? Sim, o requerimento é a diretoria do Sindicato Rural, né? Por demandas do meu gabinete, a prestação de contas fui sim muito questionado com questões de preço, o modo que foi a nossa FENAMIL, né? Então, por ouvir, eu achei por bem fazer o requerimento, que simplesmente é um convite à diretoria do Sindicato Rural para que preste contas sobre a FENAMIL 2023. Eu acho que a maior dúvida que ficou é o seguinte: o sindicato ele é uma instituição privada, correto? E aparentemente o show que foi de graça no parque, que foi pago pela prefeitura, ele saiu direto dos cofres públicos. Então, esse requerimento aí para prestação de contas, ele seria para que vocês ficassem cientes de exatamente o quê? Eu acho que é a maior dúvida que está passando aí na cabeça das pessoas. Não, a questão, como eu já disse, né, fui procurado no meu gabinete por algumas reivindicações da população e nada mais justo, onde envolve dinheiro público, de direito, sim, do vereador questionar e pedir. Aliás, foi simplesmente um convite, né? A direção só comparece se quiser, mas pela a lesura da direção do sindicato que a gente sabe, eu acredito que vai comparecer para dar algumas explicações aí para a população. Vamos lá a algumas informações, algumas questões de apuração. Por exemplo, o show em questão que nós tratamos nessa reportagem, o show de João Bosco e Vinícius, oferecido pela Câmara Municipal e pela Prefeitura, foi incluído dentro dos gastos da FENAPraça. Então, por exemplo, nós podemos citar aqui em uma apuração nossa que o show de Jean e Giovanni, houve aí, esse show que aconteceu no dia 5/5 deste ano, houve um empenho de R$130 mil. Este foi um valor gasto. Chico Amado e Xodó, R$18.500. Já o show de João Bosco e Vinícius, que aconteceu dentro da FENAMIL, mas foi oferecido pela Prefeitura e Câmara com portões abertos à população, houve um empenho de R$148 mil. O total de gastos envolvendo FENAPraça e FENAMIL, em questão apenas o show oferecido, o total é de R$722.293 mil, R$722.293,52. Então, nós temos este total de R$722 mil, envolvendo então R$148 mil do show gasto pelo pagamento de João Bosco e Vinícius. É importante fazer essa separação aí quanto a esta prestação. A seguir, até o momento, em campanha antirrábica, 4 mil cães e gatos foram vacinados. E vacina para tratamento de dependentes de cocaína e crack é desenvolvida pela UFMG. Voltamos já.
A campanha de vacinação de cães e gatos contra a raiva se iniciou no 1º de agosto e continua neste sábado. Até o momento, cerca de 4.000 cães e gatos foram vacinados. A expectativa é que mais de 30.000 animais recebam a vacina até o fim de outubro. No momento, pouco mais de 4.000 foram vacinados. A vacinação de raiva é a única forma de prevenção da doença. É uma doença que nós chamamos de reemergente, então continua aparecendo vários casos. O nosso município já tem registrado óbitos de bovinos e equinos, né? De cães e gatos não temos, porque a prevenção, a vacinação está evitando de ter a doença, né? A raiva é uma doença letal, tanto para os animais como para o ser humano, não tem tratamento, então a partir do momento que inicia os sintomas, né, acaba acontecendo o óbito. E fica um alerta para que os donos levem os seus gatos para se imunizarem. Os números em comparação com os cachorros estão em baixa. O percentual de cães é sempre maior do que os de gatos, né? A gente já tem visualizado isso há alguns anos, né? E a gente conta sempre com a cooperação da população para levar os gatos também para ser vacinados. É importante, o gato é um animal muito ativo, que tem um instinto de caça, né? Então, muito elevado. Então, o risco do animal ter um contato com o morcego, ver um bichinho caído no chão e mexer é muito alto. Então, é importante também levar os gatos. A gente pede essa contribuição da população para encaminhar os gatos também para serem imunizados. Também está sendo realizado a imunização dos animais de rua. A gente tem contado com o apoio das cuidadoras da ASPA, né? Nós temos distribuído as cuidadoras em todos os bairros da cidade e as cuidadoras que alimentam, né? Que fazem o tratamento desses animais, então elas que encaminham os animais para vacinar, tanto nos pontos de vacinação como aqui também no Centro de Controle de Zoonoses. A campanha terá no total 4 fases, sendo 2 delas em agosto e 2 em setembro. Para ter acesso aos pontos de vacinação, basta acessar o site da Prefeitura Municipal de Patos de Minas. É muito importante essa vacinação. Minha diretora Adriana, se tiver por gentileza, dessa última frase, dessa última imagem onde nós temos o link, para repetir para o pessoal de casa, porque amanhã, sábado, tem mais uma etapa de vacinação. Você pode, então, vacinar, levar o seu cão, o seu gato para se vacinar, porque é extremamente importante. O site está aí, ó, patosdeminas.mg.gov.br. Aproveita, eu sei que você está com o telefone na mão aí, tira foto da tela e acessa. Lá você vai ter todas as informações. Também no portal patosja.com.br, vou repetir para você, patosja.com.br, você encontra a escala completa. Agora a gente muda de assunto e te mostra que a vacina para o tratamento de dependentes de cocaína e crack, desenvolvida pela UFMG, foi tema de uma audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A vacina terapêutica Calix-Coca, desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa e Vulnerabilidade e Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, foi debatida na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas. Acaba sendo uma vacina contra esse grande período do negacionismo que nós enfrentamos, né? Então, essa agenda da ciência na Assembleia, ela é muito importante, permite um debate público, então, por isso, a relevância da audiência pública, e permite que a gente compreenda, né, todo esse processo que foi construído, quais são os próximos passos, a importância de, associado à vacina, você ter um debate importante sobre políticas públicas também, e vamos ouvir, né, todos os nossos convidados, o Conselho Estadual de Saúde está aqui também. A pesquisa está em andamento desde 2015 e é finalista do 2º Prêmio Euro Inovação na Saúde. A Calix-Coca concorre ao prêmio de 500 mil euros, investimento que fará muita diferença no avanço dos estudos. A gente já ganhou 50 mil euros, se a gente conseguisse ganhar $500 milhão, de fato isso ajudaria muito a dar o start, porque a gente está sem recurso nenhum nesse momento. Qualquer recurso ajuda a gente a retomar os nossos recursos humanos que são necessários para avançar o projeto.
mas a gente já conseguiu também no Estado, no governo do Estado, Secretaria Estadual de Saúde, uma promessa de 10 milhões de reais. Então a gente está tentando fazer essa montagem financeira para conseguir fazer a aceleração desse produto. O uso de drogas é um problema sério de saúde pública e social. Estudos apontam que há 18 milhões de pessoas usuárias de crack e cocaína em todo o mundo. Estima-se que desse total, 25% vão se tornar dependentes químicos. A UFMG é a universidade brasileira que possui o maior número de patentes registradas. A falta de investimentos no setor faz com que ótimas iniciativas não saiam do papel. Se a gente tivesse hoje os recursos que a gente precisa, eu acredito que em até 2 anos, e se a Anvisa conseguisse avaliar todos os documentos, em 2 anos a gente teria um produto para trazer para o mercado, seja público, seja privado, caso o FMG decida licenciar esse medicamento. Agora a gente vai falar sobre combate à poluição, porque são vários os riscos para a degradação do meio ambiente e também os problemas provocados na saúde das vítimas do desequilíbrio na natureza. Frio, tempo seco e poluição. Combinação nada agradável para quem sofre de problemas alérgicos e respiratórios, como é o caso do Pedro. Algumas medidas já se tornaram habituais na vida do farmacêutico para evitar problemas mais sérios. No inverno a gente tende a ter uma piora e a gente tem que hidratar bastante e lavar o nariz para tentar amenizar o máximo possível. E às vezes usar um antialérgico, porque diminui a secreção, a produção de secreção. Nós aumentamos a circulação de veículos, a produção industrial, a urbanização e também os poluentes no ar. Anualmente, 7 milhões de pessoas morrem no mundo em decorrência da poluição atmosférica, segundo a OMS. Na capital mineira, a emissão de agentes poluidores chega a ser 4 vezes maior que o tolerável. Poluição do ar, poluição das águas, poluição do solo, e mesmo poluição sonora. Nós temos muitos problemas de ruídos, principalmente nos grandes centros urbanos, que é o caso aqui de Belo Horizonte. Afinal, o que são poluentes? Podemos definir como toda partícula sólida ou líquida emitida por indústrias, empresas de mineração, queimadas e veículos, por exemplo. O excesso pode gerar poluição da água, do solo, do ar, sonora, visual, térmica e radioativa. A economia do estado é muito diversificada, nós temos vários tipos de atividades aqui, industrial, da mineração, da agropecuária. Então nós temos aí muita poluição atmosférica de origem industrial, de origem da própria mineração, mas também da aplicação de agrotóxicos. E no caso da poluição atmosférica, a gente considera também a poluição sonora. Na poluição das águas, nós temos aí os efluentes industriais, os efluentes da mineração, o problema das barragens de mineração, Temos aí também o problema dos esgotos domésticos, que são lançados, na maior parte das vezes, sem nenhum tipo de tratamento. Essas impurezas podem causar diversos problemas de saúde, principalmente respiratórios. Registros do INCA, Instituto Nacional de Câncer, indicam que as pessoas expostas à poluição do ar podem aumentar de 20% a 30% o risco de câncer de pulmão. Em relação à poluição atmosférica, poluição do ar, você pode ter desde sintomas de irritação na pele, irritação conjuntival, nos olhos, irritação da mucosa nasal, favorece a tosse, favorece a asma, a doenças respiratórias, a doença pulmonar obstrutiva crônica e até mesmo alguns tipos de câncer também são relacionados à poluição atmosférica. O efeito da poluição na saúde já é preocupação mundial. Autoridades de vários países se reúnem todo ano para discutirem ações contra o aquecimento global. O que muita gente não sabe é que o combate pode começar dentro de casa. Temos que ter a consciência que a poluição ambiental ela é prejudicial à saúde e o que a gente, enquanto cidadão,
e cidadã puder fazer para diminuir a geração dessa poluição ambiental, a gente deve trabalhar, porque isso a gente tem observado e sentido as consequências, né, das mudanças climáticas que estão acontecendo, dos desastres ambientais. Isso é uma cascata. Nós estamos inseridos em um ambiente e a responsabilidade desse cuidado com o ambiente é de todos nós. A responsabilidade é de todos nós, né? Porque afinal de contas, todos nós somos afetados. E aí você viu nessa sonora que a entrevistada diz, né? Justamente sobre essas mudanças. E é isso que a gente vai conferir agora na previsão do tempo, porque os dados do INMET indicam céu com muitas nuvens e chuva isolada neste final de semana. Confira os detalhes. Previsão do tempo. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 17 e 32 graus no sábado. Para o domingo, a mínima prevista é de 17 graus e máxima de 33. Em João Pinheiro, de 17 a 34 graus no sábado e no domingo, de 18 a 35. Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Já em Cruzeiro da Fortaleza, a mínima é de 19 graus e máxima de 31 no sábado. E para o domingo, mínima de 17 e máxima de 33 graus. Muitas nuvens e pancadas de chuva e possibilidade de queda de granizo. Em Carmo do Paranaíba, previsão de mínima de 17 graus e máxima de 31 graus para o sábado. E no domingo, mínima de 21 graus e máxima de 32. Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. E em São Gotardo, as temperaturas variam de 17 graus e máxima de 30 graus no sábado. E no domingo, a máxima prevista é de 20 graus e máxima de 30. Muitas nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de queda de granizo, segundo o INMET. É bom ficar atento, né? Agora a gente faz um rápido intervalo aqui no NTV News e na sequência te mostra que palestra trata a importância da família. Voltamos já. Aconteceu em Patos de Minas a 9ª Olimpíada da APAI. 10 associações da região participaram da competição. As imagens mostram os atletas na 9ª Olimpíada Regional da APAI. Ao todo, 120 alunos participaram das competições, com 10 cidades diferentes: Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa, Presidente Olegário, Matutina, Tiros, São Gotardo, São Gonçalo do Abaeté, Santa Rosa da Serra, Varjão de Minas, Lagoa Grande e Patos de Minas. Nessa 9ª edição, a gente só colocou os esportes mais individuais: atletismo, natação e tênis de mesa. Dentro do atletismo, nós fizemos provas entre corridas rasas e meio fundo, salto em distância, salto em altura e as provas de atletismo de campo. Cada esporte foi dividido em índices técnicos. Tem a divisão por índice técnico, né? Então, conforme é passado o índice técnico, a gente monta as séries e eles fazem de acordo com próximo ao mesmo nível que eles estão. Por que essa Olimpíada é tão importante? Ela mostra que, apesar das dificuldades que alguns alunos apresentam com a deficiência, eles são capazes de fazerem tudo até melhor do que nós, que dito não temos deficiência. Raul e Thiago participaram das Olimpíadas. Ambos falaram da felicidade em participar das competições. Raul conseguiu o pódio na natação. E eu estou muito feliz. Eu fiz dança, corrida, piscina. E essa piscina eu treinei ela Uberaba, outro ano. Eu estou aqui para as minhas, estou muito tempo. E eu fiz o curso lá fora, eu fiz o curso no Bombom Chocolate, coisa. Meu sonho é fazer certo, meu caminho certo, ganhar meu dinheiro. Esse sentimento aqui é tão bom, nadar. Aqui é ótimo, aqui é maravilhoso. Aqui eu gosto da PAI e o meu sonho é fazer fotografia, fotos. E eu ganhei o primeiro o lugar, que é da piscina, e fiquei o terceiro na corrida.
Parabéns para a PAI por promover todas essas ações. Um beijo carinhoso para todos os usuários. Olha, as famílias são fontes de carinho e cuidado. Em suas diversas formas, são elas que se apoiam e colaboram para o bem-estar uns dos outros. É na família que se cria o sentimento de pertencimento e se estabelece o início da socialização. A importância da família na construção do mundo. Foi sobre esse tema que Tiago Arantes palestrou no Colégio Fonseca Rodrigues. Diversos pais estiveram presentes e acompanharam. Iremos partir do princípio. E esse princípio que é elementar a todos, talvez não de uma forma consciente, mas que todos nós temos introjetados dentro de nós mesmos, é que a família é a oficina da alma do homem. Portanto, a família tem um papel primordial no desenvolvimento intelectual, social e emocional dos filhos. Porque quantas vezes nós nos perguntamos qual o mundo melhor que nossos filhos herdarão, e valendo-se desta célebre frase, nós devemos invertê-la para dizer quais filhos melhores nós podemos apresentar ao mundo. Porque traz um senso de coletividade. É na família, primeiro, que nós aprendemos que somos seres sociais. Ali nós aprendemos a conviver com outras pessoas, a respeitar limites, a obedecer, a ter senso de responsabilidade. Portanto, é algo imprescindível na formação do homem. O objetivo do tema, segundo Tiago, é apresentar falhas no processo de educação dos filhos e de como pode haver uma melhora na educação. Eu sou um filho, um aprendiz de filho e também sou um aprendiz de pai. Então talvez a nossa experiência fosse pequena, mas dito isso, esses grandes pensadores sobre o tema dos dias de hoje nos diz que não só a nível de Brasil, mas também a nível internacional, percebe-se pequenas falhas no processo de educação. A gente olha para trás e percebemos como antigamente na educação de nossos avós e de nossos pais havia um senso maior de responsabilidade, de limite, de reverência. E a gente olha o passado não com desejo de voltar atrás, mas como referência. Porque os pais hoje, às vezes, podem pecar em amar errado. E o que isso quer dizer? Nós estamos agradando demais os nossos filhos, estamos dando coisas ao invés de dar afeto. Nós estamos deixando as coisas muito fáceis ao alcance deles. Isso tudo compromete a educação dele como ser humano, tanto dentro de casa como na sociedade. Um outro ponto focado por Tiago é a importância da escola na formação do indivíduo. Quando nós compreendemos que essa é uma responsabilidade conjunta. Os pais, no dever principal de educação moral e ética, a escola com a obrigação principal de escolarização. Contudo, eles unem esforços na formação do indivíduo. Então, como dito, como as palavras não são minhas aqui, mas são desses psicólogos, pedagogos, o estudo dessa noite foi inclusive muito importante para a minha formação como pai. Para que possamos, com sabedoria e humildade, ponderar as nossas atitudes, as nossas condutas como pais, para tentar melhorar cada vez mais o desenvolvimento dos nossos filhos. Falou e disse, né? Sabedorias e conduta, né? Ou melhor, sabedoria e condutas. E é sempre bom a gente te lembrar, né? Se a família pra gente é algo extremamente importante. Se algo ou alguém te faz mal, tá tudo bem se afastar. Você não é obrigado a ficar perto de alguém que não te faz bem. Mudando de assunto, o Senado aprovou um projeto de lei que prevê o pagamento de auxílio aluguel por até 6 meses para mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto de lei número 4.875 de 2020 tem como objetivo amparar as mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica. Ele prevê que as vítimas recebam auxílio aluguel. A vítima, nessa situação, ela vai pedir ao juiz que seja deferido esse benefício a ela e o juiz deferindo, ela vai ter esse direito por até 6 meses. Pela legislação
que foi aprovada, pela lei que foi aprovada ontem, é um benefício que é de responsabilidade de pagamento dos estados e dos municípios, né, do Distrito Federal, e o recurso, né, que será destinado para esse pagamento vai vir através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Imagino, né, que eles devem regulamentar ainda essa questão do SUAS, questão dos valores a serem atribuídos com relação a esse aluguel. Para a advogada, esse projeto vem como uma forma de refúgio para as mulheres vítimas de violência. Uma inovação na Lei Maria da Penha, né, é uma nova forma de se proteger a vítima, né, porque a gente sabe, eu até tô com números aqui, que diz respeito ao Fórum de Segurança Pública desse ano de 2023, que estima-se que o ano passado nós tivemos mais de 18 milhões de mulheres que sofreram algum tipo de violência. E para você ter uma noção, cada mulher estima-se que sofreu em média 4 agressões ao longo do ano. Mulheres divorciadas sofreram em média 9 agressões ao ano. Ou seja, nós sabemos, né, que um dos óbices das mulheres em romper com o ciclo de violência é justamente em não ter para onde ir. Então, esse auxílio aluguel, né, ele é uma inovação e ele vem o quê? Para proteger essas mulheres. Cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar ou não o projeto. Outro projeto de lei que beneficia mulheres em situação de violência é o 14.620. Ele foi sancionado no dia 13 de julho de 2023. Ele beneficia mulheres em situação de violência nos programas de Casa Popular. Pelo artigo 10 daquela lei, mulheres em situação de violência, elas têm prioridade na aquisição das unidades habitacionais, né? Então, as mulheres em situação de violência, pelo novo formato do programa Minha Casa Minha Vida, também têm prioridade, vão ter uma facilidade maior de acesso a essas unidades habitacionais em razão da situação que elas vivem. Porque eu preciso dizer para vocês que mulheres em situação de violência, isso pela jurisprudência, pela doutrina, pela jurisprudência do STJ, inclusive, são consideradas pessoas hipervulneráveis. Então, essa proteção, ela é bem recebida e ela é bem-vinda, porque essas mulheres, elas precisam. Então, tem que ter um olhar mais sensível, um cuidado maior com essas pessoas. O NTV News faz um rápido intervalo e na volta a gente continua com mais informações. Agora eu quero te mostrar a história do Inácio. O Inácio e a família dele têm enfrentado dificuldades financeiras. Ele tem um tumor e agora precisa de ajuda da população para a realização de um bingo. Inácio Agostinho Braga, de 71 anos, descobriu há poucos meses um tumor na cabeça. Seu filho Lindomar, que trabalhava como pedreiro, precisou abandonar o emprego para se dedicar ao pai. Com apenas o auxílio que é recebido pela família, eles precisam custear todas as despesas básicas, aluguel, o tratamento e as dívidas de um recente funeral da mãe de Lindomar. E ele tá com esse tumor na cabeça e ele foi ficando cada vez mais debilitado e acabou ficando acamado. E já vai passar para 9 meses que ele está acamado por causa desse câncer. E como eu trabalhava de pedreiro, de segurança, eu tinha minha vida normal e meu pai morava sozinho, até ultimamente ele morava com a irmã dele. Morava na roça e agora eu tive, que não tem condição de pagar um cuidador para cuidar, eu tive que largar meu serviço, fichado que eu trabalhava, para cuidar dele. E ultimamente estou vivendo com a aposentadoria dele. A família realizará um bingo solidário com o intuito de quitar as dívidas e ajudar nas despesas que permanecem altas. E agora vai fazer esse bingo para ajudar um pouco na despesa de casa e na despesa também de remédio para ele, questão de fralda que a gente ganha e alimento para dentro de casa. Eles estão recolhendo doações para a realização do evento. Para quem tiver interesse em ajudar, basta entrar em contato pelo celular ou levar até a residência da família. Vai ser realizado ali no bar do Paiol, do Donizete, como conhece ele, e mexe com a Casa do Povo. Ele que doou lá o local para nós e falou assim, vamos fazer lá sábado. Aí nós levamos desde semana passada, recolhendo prendas, e então, graças a Deus, estão recebendo bastante. Se alguém quiser ainda doar aí alguma doação, algum brinde aí, pode entrar em contato comigo mesmo, meu telefone, do WhatsApp, 999382011, ou até brincar no meu endereço também, entregar, que até ver a situação que é aqui também, que é na Rua São Geraldo, 412, Barra Lagoinha.
Se você puder, ajude, vai fazer toda a diferença. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O NTV News volta em nova edição amanhã às 7 horas da noite. E aqui nesta bancada comigo estará Diego Natanael e nós fazemos questão da sua companhia. Boa noite para você e até amanhã.